Senhor André Balbina, Garida Conlurb. Dispõe de 3 minutos para sua pergunta. Saúdo a todos presentes, senhores e senhoras, autoridades, representantes do poder público e da sociedade. E também saúdo a todos os garis que estão assistindo essa audiência agora. Eu tenho 27 grupos de garis, em cada um deles são 250 trabalhadores que mandaram uma carta para mim, para ler aqui diante dos senhores, para sinalizar uma coisa que nunca é sinalizado nas apresentações da Conlurb aqui nessa casa. A Conlurb, historicamente, tem sido a espinha dorsal da manutenção urbana do Rio de Janeiro. Somos a presença silenciosa nas madrugadas e nas manhãs, nas chuvas, nos dias de sol, garantindo que o caos urbano não se torne insustentável. No entanto, quando olhamos para o orçamento destinado à companhia, o que vê é um desequilíbrio preocupante entre o investimento em máquina e a ausência de investimento em pessoas. De um lado, observamos a modernização da frota e a compra de novos caminhões, equipamentos e contratos milionários de tecnologia, medida importante, sem dúvida, mas de outro, vemos trabalhadores enfrentando falta de equipamento, de proteção individual, extinção de adicional de insalubridade que muitos perderam esse mês. Enquanto se gasta com maquinário novo, a empresa negligencia o que há mais de caro, a força do trabalho. Um caminhão moderno não substitui o trabalhador motivado, treinado e valorizado. E espero muito, Jorge Reis, que o senhor possa responder em relação à insalubridade, que muitos desse mês agora começaram o seu mês com menos 700 e poucos reais, e sem uma avaliação médica, para acordo coletivo, para tirar a insalubridade, tem que ter a presença do médico ou técnico do trabalho para avaliar se aquele trabalhador, mesmo sendo interno, mesmo autista, se a sua atividade não é insalubre, e não tirar de forma repentina, prejudicando muitas famílias que estão desesperadas, até que na Bíblia dos seus laudos, me imploram pelo amor de Deus para voltar os 700 e poucos reais que nesse mês, no pagamento, tiveram aí surpreendido com essa grande perda. Eu vou responder aqui, não são bem perguntas do André, e o André, ele facilita as nossas respostas, porque ele permite que a gente seja pedagógico nessas respostas, porque todas as vezes em que a gente teve, não foram muitas, eu estou lá há pouco tempo, mas as 2 ou 3 vezes que a gente esteve junto, ele sempre tratou da mesma questão. Então vou chamar de muitas aspas aqui com todo respeito a você, essa sua teimosia em voltar em alguns pontos, me permite explicar, obviamente, novamente, de maneira mais didática e pedagógica, esses pontos. Lembrando bem que na última audiência, Jorge Reis, a gente não comentou sobre insalubridade, então não voltei nesse ponto. Esse ponto é atual agora, desse ano, beleza? Beijo. Vereador, eu vou falar de uma situação que ele falou que é uma absoluta inverdade. Insalubridade. As pessoas perderam a insalubridade, o direito constitucional, blá, 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 blá. O que nós fizemos como gestores públicos, e faríamos de novo se fosse necessário? Tinham 400 pessoas, a Conlurb tem 19 mil, tinham 400 pessoas que estavam recebendo há não sei quanto tempo insalubridade e que não preenchiam os requisitos mínimos para receber insalubridade. E estarem trabalhando numa situação insalubre. Em janeiro, final de janeiro, nós soltamos um aviso do departamento pessoal dizendo: olha, nós vamos fazer o levantamento, quem está em situação, que está recebendo insalubridade e que não está em situação insalubre, por favor, procure se organizar, se orientar. Em setembro, 9 meses depois, nós tomamos a medida administrativa de cortar a insalubridade de quem não estava em condição insalubre. Não, seu Jorge, não é assim que funciona, não. Porque avisou, soltou uma nota em janeiro. Pedimos para poderem se prepararem em setembro, depois de janeiro, quantos meses depois que foi tirado. Não é assim não. Não é tirar não, porque até mesmo que é passado formalmente para Major Ávila, não é a mesma coisa que acontece na gerência. Na gerência não mostra as atividades de saúde que os laudiistas internos ali exercem. E outra coisa, tem que cumprir o que está na cláusula 9ª do Acordo Coletivo de 2025, que diz que para fazer o pagamento da insalubridade, isso acontecerá, tanto para colocar como para tirar, com um laudo técnico de um técnico do trabalho ou um médico do trabalho, que tem que ir na gerência para ver de fato quais são as atividades desses laudistas. E assim, depois de fazer essa visita, conforme está no Acordo Coletivo na cláusula dona, aí sim, realmente constatar para a empresa quem de fato, qual é o laudista de fato que, sendo laudista interno, realmente não tem uma atividade insalubre. E se o ambiente também não é insalubre. Entendeu? É assim que funciona. Não é com mensaginha no app da Conlurb, não. Eram cerca de 400 pessoas. Sabe o que aconteceu no mês seguinte? 200 deles pediram para voltar para a rua, para ficar insalubres, para poder receber. Então tinha, na verdade, uma espécie de uma farsa dessa insalubridade. Então, senhor Jorge Reis, o que está por trás desses 200 trabalhadores da Conlurb que o senhor alegou em serem farsantes, pois pediram para voltar às ruas a fim de não perderem a sua insalubridade? Está por trás pais e mães de família que possuem dívidas, possuem muitas das vezes financiamentos de suas casas. Trabalhadores que são muitas vezes são os provedores de suas famílias. Então é óbvio que muitos deles decidiram voltar para as ruas, pois 700 reais a menos em vista do que o senhor Jorge Reis ganha, talvez o senhor não faça nada, não é nada. Mas para esses guerreiros, trabalhadores, é muita coisa. O senhor não só desrespeitou esses trabalhadores, dizendo que os laudos eram farsantes, né, e voltaram para a rua, como também o senhor desrespeitou o profissional da medicina, que fez 8 anos de faculdade para ter capacidade para elaborar um laudo, tá? E passaram sua vida estudando. E não emitiu um laudo, e não é à toa, emitiu um laudo baseando em exames que constataram que as limitações desses trabalhadores, que foram causados, muitas vezes, no exercício de sua função laborativa. Não compete ao senhor, Jorge Reis, querer julgar um laudo médico, pois isso o senhor não possui qualificação para tal. Então nós, como gestores públicos, temos uma obrigação de fazer. E não vai ser uma denúncia vazia, fraca, que vai fazer com que a gente volte atrás em relação a isso. Todas essas questões que eu estou falando aqui, nós fazemos reunião mensal com o sindicato que de fato representa a categoria dos trabalhadores da Conlurb, do qual
o senhor André não faz parte da diretoria, então, obviamente, ele pode militar no sindicato, mas não representa institucionalmente o sindicato. Cadê esse representante que não estava na audiência pública, seu Jorge Arraes? Aí eu falo pro senhor, que moral eles têm? Se não estavam presentes numa audiência pública importantíssima em defesa dos trabalhadores, que moral esse representante tem? Então tá aí, Deus pega aqueles que nada são para confundir aqueles que são. Quem tava lá era o André Balbino, gavetista na rádio. Beijo, senhor. E compartilhe esse vídeo ao máximo, tá, senhores? Compartilhe esse vídeo ao máximo e vamos comentar, vamos entrar com ação judicial, pode entrar com ação judicial mediante essas atitudes irresponsáveis que vai contra o acordo coletivo que a empresa vem tomando nos tempos de hoje. Um abraço.